Boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos começar com a canção na página 25. Tu és travão no teu caminho, tu és cristão de quando em vez, com tanta falta de carinho e tanta dor que tu não vês. És egoísta, não te das conta, cometes erros de grande monta, não te apercebes que anda no ar o despertar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos da dor. E quando vis água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Tu és a luz que há para nós, tu és Jesus, nosso irmão. Caminho aberto para os que estão sós, nobre verdade para o cristão. Tu és a vida dos deserdados, consolação para os desgraçados. Todos queremos ver-te voltar para nos guiar. Agora que estamos no final dos tempos, o mundo tem que acordar. Vamos lutar, levando a verdade aos cegos de dor. E quando vis água nos seus olhos, lembra de Jesus. Somos ceareiros deste grande espaço, carente de luz. Envolve na tua paz, Senhor Jesus. Que esta noite, no nosso Evangelho do Lar, possam comparecer os nossos amigos, os nossos familiares encarnados, os nossos protetores, e em conjunto possamos harmonizar o nosso ambiente, serenar ânimos, serenar o espírito de todos nós. Seja connosco e nos abençoe o nosso Evangelho. Ora, do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, o item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem se espetou num espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para o obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades.
O mérito consiste em suportar, sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar quando não se é bem sucedido, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria mais preguiça que virtude. Essa questão conduz-nos naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, sim. Há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por fim o bem do próximo. Porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-a sem queixas e com fé. Eis tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá o meio de o sustentar e de o fortalecer. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a sua punição pelas suas consequências inevitáveis. Outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que tem necessidade, e se o vosso corpo sofre com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais os vossos tocadores perfumados para irdes amansar da infeta, levar consolação. Vós que sujais as vossas mãos delicadas curando chagas. Vós que vos privais do sono para velar à cabeceira um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Não adormecestes no seio das voluptuosidades enervantes da fortuna, mas transformastes-vos nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais no combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes. Sufocai o vosso amor próprio e insensibilizai-vos contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente que a dor física. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestará a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, do benfeitor Emmanuel. A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, estando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua a derramar bênçãos todos os dias. E os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura dos nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante porque se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios.
imprescindível é que nos levantemos individualmente sob os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Nós, ao longo dos séculos, mas particularmente talvez nos 3 últimos séculos, temos notícias das autoflagelações, dos martírios do corpo, sem cuidarmos de perceber realmente o que isso representa e onde é que isso deve razoabilidade na história do cristianismo ou naquilo que Jesus deixou na Terra como ensinamentos a seguir. É verdade que muitos daquela época foram martirizados, foram torturados, foram perseguidos. Muitos das épocas que se seguiram, apenas porque procuraram pôr em marcha também os ensinamentos de Jesus, no afastamento dos espíritos malignos, na libertação das perturbações espirituais do seu próximo, foram condenados à fogueira, foram martirizados, foram torturados. Mas não há registro nas orientações de Jesus da nossa autoflagelação, como que querendo enganar de facto a nós, em primeiro lugar, e depois a Deus, como se isso fosse possível. Nós vemos aí muita gente a cumprir ao longo de praticamente este último século, a cumprir promessas como se as dádivas de Deus ou como se as graças de Deus fossem confiáveis ou fossem incluídas no rol daquilo que é possível trocar com o Criador. Como é que é possível crer que, a pretexto de obtermos alguma coisa que às vezes não é lícita, nos desloquemos, martirizando o corpo, caminhando centenas de quilómetros, como se fosse possível que Deus e aqueles que estão imediatamente abaixo na hierarquia espiritual aceitassem apenas ajuda pela troca, aceitassem apenas ajudar pelo nosso compromisso de fazer isto ou aquilo sem interesse nenhum, porque ninguém ganha nada em andar centenas de quilómetros a pé, em martirizar o corpo, ninguém ganha nada com isso. Como também temos notícia, embora as coisas se passem de uma forma mais ou menos secreta, determinadas filosofias, determinadas instituições que conduzem os seus profitentes, os seus seguidores, à autoflagelação. É evidente que uma coisa é aqueles que eram flagelados com chicotes, que castigava as carnes duramente e profundamente, ou aquele que se chicoteia a si próprio. Nós temos algumas vezes referido este particular na instrução dura militar, que os que recebiam a instrução tinham de sujeitar à vontade do instrutor. E o instrutor podia sempre abrandar, enfim, o esforço, o sacrifício, acalmando, digamos assim, os exercícios, sempre que queria ou sempre que lhe apetecia. Uma coisa é aquilo que os que mandam conseguem fazer e outra coisa é aquilo que os que obedecem se fazem a si próprios e não têm estribo doutrinário, nem religioso, nem científico, nem filosófico. Essa história de nós nos flagelarmos a pretexto de querermos que o Criador olhe para nós assim, coitados, merecem de facto o prémio. Quando depois vemos na vida normal, na vida comum, o esforço, ou melhor, o pouco esforço em aliviar as dores daqueles dos governados, daqueles que estão à sua responsabilidade, como nós vemos ainda hoje, uma quantidade enorme dos chamados seguidores da política, quando tomam as rédeas do poder, não se compadecem com aqueles que mais sofrem e não se preocupam muito em aliviar as suas dores. E depois autoflagelam-se em casa, como se isso servisse para, de alguma forma, saldar a sua imprevidência e a sua distração em relação àqueles que sofrem. Então, esta leitura do Evangelho, esta mensagem que nos foi lida, é importante. É a reflexão que nós temos que fazer. E é bem notado isso. O fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem comporta dificuldades, sacrifícios, dores. Dores. É evidente que nós hoje vemos muita gente que se encarrega, por exemplo, vamos dar um exemplo, de se dedicar ao auxílio espiritual durante o verão. E depois, quando vem o inverno, que há muito frio, então de férias suspendem a sua atividade de socorro.
Nós temos dito por várias vezes que a dor, o sacrifício, o sofrimento, não tem feriados, não tem fins de semana, não tem domingos. E Jesus foi claro ao abordar essa questão, exatamente na cura ao sábado. Claro que muita gente hoje não dá muita importância a essa coisa do sábado, porque tudo se alterou de uma forma arbitrária pelos dirigentes religiosos, que também fomos, não nos escamoteamos essa verdade, ao mudarmos, para que não fosse tudo igual à religião tradicional judaica, mudarmos o dia do Senhor para o sábado e, ou melhor, perdão, para o domingo, domingo que é o primeiro dia da semana e que não é o último. Portanto, alteramos tudo, mas também hoje ninguém quer saber se isso tem algum respaldo de racionalidade ou não. Mas na época de Jesus, o dia do Senhor era ao sábado. E ele foi acusado de curar ao sábado e, portanto, de infringir a lei. Mas ele, mesmo assim, curou. E até deu como sinal a história da ovelha, não é? Quem era o pastor ou quem era o dono do rebanho, que num sábado, vendo uma das suas ovelhas perdidas, não ia em busca de a salvar. Nós somos ovelhas desse rebanho. Como é que ao sábado Jesus não ajudaria aquele que no domingo, no primeiro dia da semana, podia ter perdido a vida? Então é preciso nós vermos esta separação entre aquilo que é da terra, aquilo que é de Deus, aquilo que é de César e aquilo que é de Deus, porque é muito importante isso. Quase que poderíamos dizer que então, no dia do descanso, não é? Então descansamos de tudo. E muita gente acha que sim, que o dia de descanso é para descansar tudo, e vemos, por exemplo, muita gente ao fim de semana, ao domingo, quando alguns doentes aparecem de surpresa nas urgências dos hospitais, por exemplo, estão de fim de semana, ou estão dispensados, ou não estão escalados para o serviço, e mesmo que seja necessário, não comparecem a prestar o socorro àqueles que mais sofrem. É um motivo de reflexão. Não vamos acusar aqueles que são os responsáveis pela saúde, porque todos nós somos responsáveis pela nossa saúde, não martirizando o corpo que nos foi dado para nós os respeitarmos e para nós fazermos tudo para que ele esteja em condições de nos servir na marcha de evolução, mas também aos outros, aqueles que caem na rua, aqueles que sofrem, que estão com frio, com fome, doentes, que Jesus aconselhou a que fizéssemos a eles aquilo que gostaríamos que eles ou outros nos pudessem fazer a nós. É motivo de reflexão. Só não entendemos se não quisermos. Eu tinha uma questão, não é propriamente que tenha dúvidas sobre ela, mas pode surgir em casa das pessoas que nos assistem esta dúvida relativamente àquelas pessoas, portanto, que fazem as promessas, que sacrificam o corpo de ir, por exemplo, a Fátima a pé, de percorrerem quilómetros de joelhos, mas que veem as suas necessidades satisfeitas. Não é? Portanto, porque muitos fazem promessas de ir, ou alguns vão depois de lhes acontecer aquilo que depois de ser satisfeito o seu pedido, em doenças, e isto não tem propriamente a ver com aquilo que fizeram por terem sacrificado o seu corpo. Ou terá? De todo não. Nós tivemos um familiar próximo que um dia, para desagravar uma movimentação religiosa, dos dirigentes religiosos, para desagravar a Senhora, a Mãe de Jesus, resolveram ir a pé a um determinado santuário aqui na nossa região. E então foram, pois esse familiar arranja um problema físico tremendo, porque com essa caminhada para a qual não estaria preparado, provavelmente teria os pés chatos, e isso é realmente desaconselhável, mas arranjou para o resto da vida um problema nos pés. Como também é notícia generalizada, toda a gente que soube, que no cumprimento de uma promessa, aqui há 2 ou 3 anos atrás, uma promessa de ir a Fátima a pé, porque a graça foi concedida, que a senhora a quem foi prometida essa ida a pé tenha permitido que 12 peregrinos tenham sido atropelados na estrada ali na região de Vila da Feira, região de São João da Madeira ou Rifana, e tenham perdido a vida. Quer dizer, a gente só pode ter que raciocinar um pouco. Como é que a senhora concedeu uma graça, se calhar mínima, e permitiu
que se perdessem a vida de encarnados, como é evidente, porque a vida não se perde, a vida continua, mas que perdessem a vida de encarnados. Provavelmente uma coisa que era para melhorar a vida de encarnados e, de repente, no cumprimento da promessa, perderam a vida física. Ora, é só preciso juntar as coisas e refletir. Não há trocas de maneira nenhuma. Não há essas trocas. É claro que, conforme a mensagem diz, sacrificarmos na conduta correta, na reforma interior, na modificação dos nossos hábitos, dos nossos costumes, da nossa maneira de estar e de ser. Isso é um sacrifício que realmente agrada a Deus. Agora, para aligerarmos o nosso... Eu vou dar um exemplo. Eu era jovem, tinha 12 anos, 13 anos, mas era moda. Então eu prometi que, de facto, se passasse no segundo ano do liceu, agora seria o quinto ano, o sexto ano, que ia a Fátima a pé. Ora, que raio de preparação tinha eu, em termos espirituais, para fazer este negócio, não é, com a senhora de Fátima, porque foi a ela que eu disse, senhora, depois se eu passar e tal, eu vou a Fátima a pé. Que era uma coisa desproporcional, porque, em boa verdade, eu estudava, eu sabia, pronto, era um estudante, aquilo que seria lógico era eu passar. Mas então a senhora ajudou-me a tirar o segundo ano, a dispensar os outros exames, oral, que na altura não havia esta coisa cá agora, que é a dispensa dos exames geral, e então, pronto, lá tinha que ir a Fátima a pé. É claro que me esqueci, não é? Naturalmente, fui-me esquecendo. Quando cheguei 3 anos depois, ao quinto ano, voltei a fazer a mesma promessa. Bom, penso agora eu, a senhora se estivesse atenta, assim, não, uma vez falhou, agora não vou ter em atenção a essa conversa, não é? Às 3 é de vez. E lá prometi outra vez, e também não cumpri, não é? Também tinha 14 anos, ou 15 anos, ou 13, ou 14, à volta disso. E voltei a fazer uma promessa que aparentemente era estúpida, porque se eu estudava, se eu me preparava para as aulas, para os exames, etc., era merecimento do esforço, o sacrifício, o trabalho, com certeza que teria que ser premiado, e não era por causa de ir a Fátima a pé que agora ia fazer a dispensa. E depois fiquei com outro problema, quer dizer, já não eram 2 problemas, já era um terceiro, porque aí pensei eu, bom, agora fiz 2 promessas, não cumpri, vou para o inferno, porque era assim a doutrina que nos ensinavam. E então pus o problema a um sacerdote, foi um dia confessar, convenhamos que eu sou sincero, eu ia ver se ele me dispensava dessa conversa de ir a Fátima a pé 2 vezes, porque ir a Fátima a pé 2 vezes, fazer, na altura, talvez uns 140 km a pé. Agora é fácil, porque agora até vão a Fátima a pé a prestações, não é? Ainda um dia desses, conversando com a nossa irmã, ela já ia fazer, ia pagar a 10ª prestação, ou a 11ª prestação, fazia em média 15 km por domingo, e então já estava quase a saldar, ou ia fazer a última prestação. Bom, mas naquela altura eu não queria fazer prestação nenhuma, nem havia também, é verdade, não me recordo nessa altura, se pensar em fazer pagamento a prestações. E falei ao sacerdote e disse, olha, eu tenho este pecado, um pecado grave e tal. E então qual é? Eu prometi assim a Fátima a pé, e mais assim, mais assim. E o sacerdote, por acaso, foi sacerdote naquilo que é realmente considerado. E disse, rapaz, tens juízo. Então tu sabias a matéria? Estudava e tal. Então, mas tu agora pensas que a senhora te ia agora exigir uma coisa dessa? Nem sabias o que é que estavas a prometer. E então não dá, deixa lá essa coisa, isto não é promessa nenhuma e tal. E eu fiquei muito mais aliviado na altura, fiquei todo satisfeito. Não era espírita, nem seria tão cedo. E então pensei que, de facto, aquela confissão tinha valido a pena, porque como tinha descarregado ali aquele pecado mortal às pés do sacerdote. A gente tem que analisar as coisas a frio e com racionalidade. E até, é um dever religioso, ensinar as pessoas a compreender essa coisa desse negócio que a gente estabelece com a divindade, com o Criador, que não funciona de maneira nenhuma. O que funciona é, de facto, o nosso aperfeiçoamento, a nossa reforma íntima. Isso é que funciona. Mas as pessoas aligeiram esse sacrifício de o fazerem, prometendo essa coisa e aquela coisa e a outra coisa, pensando que nos tiram essas preocupações ou nos libertam de termos a preocupação da mudança interior e do aperfeiçoamento. Mas ninguém nos tira, de forma alguma, ninguém nos tira. Então é bom que a gente procure ter esse sacrifício, corrigir o nosso percurso, melhorarmos intimamente, deixarmos de andar a pensar na vida dos outros, e a criticar a vida dos outros, e a dizer mal dos outros, e a caluniar. E olhemos só para nós, reformemos-nos interiormente, e
modifiquemos a nossa conduta, porque essa é que agrada a Deus. Essa é que nos faz galgar degrau sobre degrau até chegarmos à perfeição. Fora disso, não adianta. É claro que se virmos alguém com fome, pudermos ajudar e não o fizermos, responderemos por isso perante a nossa consciência. Porque tarde ou cedo virá a surgir na nossa consciência essa falta de socorro. Há coisas que eu aprendi na religião católica, certamente que aprendi quando fui católico, que é que nós seremos julgados, consciencialmente, bem entendido, pelo mal que tivemos feito e também pelo bem que podíamos ter feito e não fizemos. E essa é que é a grande preocupação, essa é que é a grande reflexão que nós temos que fazer. E nesse domínio, tudo tem valor. Agora, para nos libertarmos de um problema, oferecer 50 euros, 100 euros, muito não, também depois as pessoas começam a pensar que a coisa é cara. Mas oferecer dinheiro para pagar uma coisa que é do espírito, não adianta, não vale a pena. Vale a pena nós fazermos agora a nossa irradiação pelas outras famílias. Somos muitos, felizmente, a reunir esta hora para podermos conjugar os nossos esforços, a nossa irradiação mental, projetar os nossos fluidos de amor, exatamente para muitas famílias que não conhecem a Jesus, que não conhecem o bem, que não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Então, vamos pensar em Jesus, pedir a sua ajuda, a ajuda das suas falanges socorristas, para que neste momento projetemos o nosso amor, projetemos esta vontade de ajudar aqueles que sofrem, levando de nós a energia e os fluidos, até eles. Permite, Senhor, que os seus mensageiros possam reunir toda essa energia e, no seu percurso de amor e de auxílio, visitarem os lares mais desavindos, com mais sofrimento, com mais dificuldades, criando um pouco de serenidade e também, porque sabemos que é possível, alguma luz no seu caminho. Toma a nossa oferta, Senhor. Vamos cantar na página 32, Evangelho no Lar. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol, feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor,
todos sentirão. É tempo de reflexão. Na tradição religiosa, é tempo da quaresma. Quaresma que pode representar, que deve representar, a reflexão que Jesus nos apontou fazermos naquela sua ida ao deserto para se ligar mais com Deus, mais com o mundo espiritual. E é essa orientação que não deve ser dada, não uma vivência de martírio, de sofrimento, de desgosto, de tristeza, por aquilo que aconteceu no Gólgota, mas de reflexão. O que fazer, como fazer, para sermos amanhã melhores religiosos do que somos hoje. Muita paz, que Deus a todos abençoe e que ajude a criar mais serenidade nos nossos lares. Muito boa noite, até para a próxima semana, se Deus quiser.